Salve, salve, eminentes irmãos! Ainda aqui, o Podclave na 19ª Convenção do Rito Brasileiro em Ceará, Fortaleza, exatamente. E a gente está aproveitando a oportunidade para reunir essa turma maravilhosa de irmãos que muitas das vezes a gente não consegue levar lá para a Casa do Rito, no Rio de Janeiro, e a gente traz esse conhecimento para vocês. Estamos aqui com Alain Dal Bosco, grau 33, presidente nacional dos concílios de servidores da Ordem da Pátria e da Humanidade, e também o nosso irmão José Antônio de Freitas, grau 33, eminente delegado litúrgico, coordenador das delegacias litúrgicas das regiões Sudeste e Sul de Minas Gerais. E hoje a gente vai falar sobre o futuro do rito brasileiro, expansão, identidade e missão. Dal Bosco, meu irmão, como é que está o futuro do rito brasileiro na sua ótica? Fala pra gente. Então, Guedes, eu acho que nós temos uma caminhada boa aí pela frente, porque na primeira vez na humanidade estamos se deparando com 5 gerações que vão trabalhar em gestão. Você nunca houve isso na humanidade. Geração dos Baby Boomer, geração X, Y, Z e a Alpha, que está com 12 anos, que é o Ulisses dos Demolay. E aí, estamos preparados para lidar com isso tudo? Nunca houve na humanidade 5 gerações com pensamentos totalmente adversos, né? Verdade. Então temos que se preparar. Como? Juntos. Verdade. Freitas, a gente está com esse desafio aí, né? A gente, enquanto legado, enquanto história que nós estamos percorrendo, deixando para essa nova geração, o que a gente pensa em expansão para o rito brasileiro, Freitas? Tudo na vida que você planta, se você cuida, com certeza a colheita é certa. E nós, do rito brasileiro, estamos plantando com excelente qualidade há muito tempo. Então eu vejo o rito brasileiro uma possibilidade enorme de crescimento em qualidade principalmente, mas quantitativamente também. Porque o produto nosso, as instruções, os materiais, tudo são excelentes. E vejo um futuro muito brilhante para o nosso rito brasileiro. Vocês estão vendo aí? É essa tônica que vai ser o nosso papo de hoje. Então, meus irmãos, participe, contribua, acesse aqui, Bisael, coloca aqui, ó, as nossas redes sociais. É muito importante que você dê opinião e traga as suas manifestações e os seus desejos para a gente contribuir também para a maçonaria brasileira. Até porque o Podclave é um podcast da maçonaria universal, não só do rito brasileiro. A gente veio aqui para desmistificar e falar sobre o desenvolvimento do ser humano. E a gente tem que pensar o quê? O maçom tem que pensar o quê? No futuro através de caminhos, né, Dal Bosco? Não adianta a gente falar assim, vamos seguir por aquela estrada ali, vamos ver o que vai dar. Precisa de planejamento para fazer o futuro, Dal Bosco? Com certeza, tá? Na vida pessoal, profissional e é o que eu mais prego dentro, né? São gestões, né? Então, uma das minhas palestras é sobre gestões nos altos corpos, né? Sim. Então, com certeza, hoje sem gestão, sem profissionalizar, entender que tem que profissionalizar os altos corpos, tem que profissionalizar a maçonaria, né? E o rito brasileiro já vem nessa tocada, já vem nessa velocidade alta, né? Então, há sim, há como evoluir muito, principalmente com o que o Supremo Conclave está proporcionando para nós, em termos de tecnologia, desempenho, alta performance, entrega de materiais, site, comunicação, tudo na palma da mão. Não vejo outro local isso, então não vou citar aqui ritos para não cometer alguma desonestidade intelectual, mas eu não vejo em outro lugar que você tenha na palma da mão em presidente de corpo, sabendo quem está no corpo, como está o processo dele, quando ele vai colar o próximo grau, no 4 auto-33, que é onde está o concílio agora. Então, o presidente do concílio consegue saber quantos 33 tem no seu concílio, na sua região. E detalhe, né? Tornando, que você falou sobre o futuro da maçonaria, né? O grau 33, ele faz parte do Supremo Conclave, ele é extranumerário. Sim. Correto? Mas não estava sendo funcional. Perfeito. E agora, com o cenário, né, da inauguração do concílio, o extranumerário se tornou funcional. Segura aí que a gente vai falar de concílio já já. Eu queria falar com Freitas, olha só como a gente está trazendo uma tônica aqui, mostrando, né, o quanto é importante o planejamento. E o irmão é de Minas, eu quero falar de hospitalidade. O quanto também é importante sermos humanos, sermos verdadeiros e sermos irmãos.
para que esse futuro tenha uma relação que faça sentido. É por aí, Freitas? Claro, concordo plenamente. Mas falando em planejamento, existem grandes autores e especialistas em planejamento Sim. que afirmam, e eu concordo, que 70% de qualquer projeto seu é planejamento. Sem dúvida. E 30% é execução. Esforço. Aquilo que é bem planejado Aham. torna a execução mais fácil, mais eficiente e mais rápida. Mas voltando para Minas Gerais, que Eu posso te interromper lá para falar de Minas Gerais? Eu pego ainda mais uma metodologia chamada 80-20, que é a regra de Pareto. A gente precisa reunir 80% dos esforços para ter que trabalhar só 20%. Eu faço isso na minha vida diariamente. Porque é essa maneira que você tem de produzir mais. As pessoas perguntam para nós, maçons, né? "Pô, como é que vocês conseguem fazer tanta coisa?" Nós somos Pareto em pessoa, nós somos a metodologia de Pareto pessoas. Até porque nós temos uma régua de 24 polegadas. Voltando à hospitalidade, Freitas, me fala dessa hospitalidade querida de Minas Gerais. Como é que funciona? O mineiro, de uma forma geral, ele é conhecido como um ser muito aconchegante, muito hospitaleiro, né? Verdade. E é verdade. E tudo da vida, e trazemos isso para o nosso rito brasileiro, sem hospitalidade, sem fraternidade, sem humildade, sem estar junto, não se conquista nada. Sem dúvida. Tudo na vida, para se conquistar, nós temos que estar junto com a pessoa. Verdade. Temos que trabalhar junto, tem que ser educado, fino, fraterno, humilde e humano. Tá vendo só, irmãozinho, que a gente está falando aqui? A gente precisa ser educado, não na tônica de chegar na loja e dar uma boa noite, cumprimentar os irmãos, é no dia a dia. É com o seu colaborador, é com o seu funcionário, são com os nossos colaboradores do Supremo Conclave, é dar o exemplo, né? Sim. E o planejar o futuro é a gente também, Dal Bosco, ser exemplo para o próximo. Não adianta a gente falar dos nossos valores, da boca para fora, sem praticar. E eu queria que você falasse um pouquinho da história de Santa Catarina com relação a essa consciência do simbólico até o filosófico. Fala pra gente. Né, o que tu falou é perfeito, né? Aquilo que tu faz sem ninguém ver tem mais validade que tu faz que os outros estão fazendo. Perfeito. Então, quando tu dá aquele teu bom dia sem ninguém ver, é aquele que tem validade. Não é aquele quando tu tá do lado de um amigo e eu vou cumprimentar pulgueiros me achar educado. Não. Aí vai criando uma cultura e essa cultura vai transformando não só você como os seus. Você muda a vida, né, ao seu redor, porque eles vão vendo que se você está se transformando, os seus vão seguindo por exemplo. Porque ele começa a ter um ecossistema ao redor dele que começa a transformar pessoas. E o futuro, então, é se preocupar, Freita, com as pessoas, a gente olhar de maneira mais humana? Sim. O humanismo é a base, o pilar principal da vida. Isso nas religiões, isso nas instituições, nas empresas. Todos nós gostamos de ser recebido com humanismo. Verdade. Isso nos atrai. E tudo aquilo que é bom, quando nós nos colocamos no lugar do outro, evidentemente fica mais fácil. Nós conseguimos resultado com isso. O bacana disso tudo, Dal Bosco, é o seguinte, é que a gente hoje, entre aspas, somos um rito pequeno, mas que é o segundo que mais cresce no país, né? E a gente tem que estar preocupado com essa expansão da gente estar levando a nossa audiência, estar levando os nossos irmãos do rito brasileiro, essa preocupação que nós estamos tendo aqui nessa convenção, da qualidade se manter. E a gente está fazendo o que aqui para manter essa qualidade? Entregando melhor. Melhor. Não tem colheita sem a entrega. Então, se eu quero colher banana, eu planto banana. Mas se eu quiser colher vinho, que é o que a gente está fazendo aqui, eu vou plantar uva, vou colher vinho. Então, eu vou ter que saber o que eu planto e o que eu corto. Então, a plantação hoje do rito brasileiro ela é muito forte. Sim. Desde o staff que está aqui hoje, desde a recepção, como estão sendo se cerimoniados os irmãos, desde a alimentação, as salas, as reuniões, as palestras muito ricas. Então, aqui já demonstra o tamanho da maturidade do rito brasileiro para receber esse crescimento, essa expoência e estar em alta nos processos aí. Nós estamos em contato com os irmãos do Pará que têm interesse, né, agora de receber o rito brasileiro lá nos Jogos Filosóficos, e eu fiz questão de dar 2 exemplos. É bom vocês estarem sentados na mesma mesa.
de Santa Catarina e de Minas Gerais, que eu acho, no meu perceber, enquanto grande secretário, são 2 grandes estados que se organizaram para receber e efetivar o rito brasileiro. E eu queria que o irmão falasse um pouco dessa organização, o estado de Minas Gerais do rito brasileiro, que se expande para onde a gente vai, que todo mundo conhece o rito brasileiro, que coisa no Brasil muitas das pessoas ainda não conhecem. Por que esse desejo pelo rito brasileiro? Olha, primeiro pela qualidade e a grandeza do rito brasileiro. Sim. Em segundo lugar, porque ele nasceu na nossa cultura, Opa! no nosso Brasil, Isso aí. com a nossa realidade. Então, tudo aquilo que nós nos identificamos, realmente nós nos entregamos a isso. Verdade. Mas não é só isso, é a parte humana. Em nossas regiões lá, tanto o delegado quanto o presidente de corpos e outros irmãos visitam permanentemente lojas não só do rito brasileiro, mas também lojas de outros ritos. Então isso é uma da forma de propagar o rito. Eu tenho dito lá, na loja Cavaleiro de Aço, que é a loja dos bodes do asfalto conhecido popularmente, Somos elas todos. reúnem itinerantemente. Cada reunião é numa cidade diferente, num raio de 200 quilômetros. Então, toda vez que uma loja do rito brasileiro reúne numa cidade dessa, um templo de outro rito, que não tem rito brasileiro, dezenas e dezenas de pessoas daquela região, elas vêm por causa do rito brasileiro, por causa da alegria do rito brasileiro, por causa do conteúdo das reuniões. E eles vibram. Então, a nossa loja do rito brasileiro, Cavaleiro de Aço, era uma propagadora do rito brasileiro na região, porque arrasta dezenas de pessoas em qualquer lugar que ela vai. Eu não sei se o irmão Freitas sabe, mas eu também sou bode do asfalto. Sou bode do asfalto da facção Guapimirim, do Rio de Janeiro, com muito orgulho. E nós temos aqui também no nosso staff também o Eduardo, nós temos o Alexandre também, que faz parte da nossa staff também, é bode do asfalto. E a gente estava discutindo isso outro dia, que é esse laço propagador do rito brasileiro através do motociclismo, né? Porque como nós somos lojas itinerantes, a Cavaleiros de Aço, os irmãos podem ir divulgando e dar uma pequena amostra do nosso rito brasileiro. E essa é uma maneira da gente estar divulgando. Agora, a maneira que Santa Catarina mostra, assim, pra gente, é pela organização, pelo planejamento. Por isso que eu puxei o papo com o Dal Bosco sobre isso. E essa organização, esse planejar a jornada do irmão, é que eu gostaria que o irmão reportasse disso. Ou a pessoa já inicia, vocês já estão pensando no cara no 33. Como é que funciona isso, Dal Bosco? É simples. Eu trouxe do mundo empresarial para o mundo maçônico. Perfeito. Então, igual tu falou na palestra, a gente começou em loja de aprendiz. Ali é o celeiro dos graus superiores. Então, voltamos às lojas iniciáticas, falando que nem você falou, que é aprendiz para aprendiz, há 4 anos atrás. E aí começou um projeto, até o 33. Há 4 anos atrás eles já são hoje mestres, mas eles como aprendiz já sabiam o quê? Eu já sei que eu tenho um grau superior para ir. E que o Supremo Conclave ainda me incentiva financeiramente. E como é que a gente fez? Criamos o sistema POP, que é antigo, Procedimento Operação Padrão. Em todas as presidências, secretarias e tesourarias. Hoje eu não dependo e não somos mais refém de uma pessoa. Porque o presidente vai sair, como é que vai ficar? Pode ser? Tem o procedimento escrito. Tu, Gueiros, hoje chega lá e toca o nosso capítulo, toca o nosso Radosh, toca o nosso alto colégio, tanto na presidência, secretaria e tesouraria, tudo pelo processo. Vai chegar lá, tu vai ler o processo, que vai aplicar, como tesoureiro tens a data certa para cobrar e pagar, e como secretário tens a data certa para receber os trabalhos e mandar e nomear. Procedimentos, a gente trabalha com processos. Freitas, eu estava falando ontem à noite, é lógico, depois do evento, né? Com os irmãos, que a gente tem que pegar essas melhores práticas e levar para o Brasil. A gente tem que pegar esses exemplos e levar para o Brasil. E eu vejo que falta ainda a maçonaria, não do rito brasileiro, que a gente faz muito, e o futuro é dialogar, né? Sim. Esses encontros, essas convenções, é essa troca de experiência. Você acredita que o futuro da maçonaria é o diálogo? Sim. Não só da maçonaria, mas tudo na vida é o diálogo. O diálogo é o meio pelo qual a gente chega a qualquer bom resultado, se assim nós desejarmos, né? E isso o rito brasileiro faz muito bem. Através desses encontros, como esse agora aqui de Fortaleza, através de eventos online, através de
O nosso soberano Juliano, ele viaja o Brasil todo, até o exterior, né? Viaja o Brasil todo e cada lugar que ele vai, ele leva mensagem, leva palestra, ele participa de elevação, de promoção de irmão. Ele praticamente já rodou o Brasil nessa pequeno tempo da gestão dele. Então isso que você disse aí é uma realidade, é comunicação, é estar junto, principalmente de uma forma presencial. E Freitas, a gente precisa falar a língua das pessoas, e só indo ao local não adianta a gente estar à distância tentando entender. Quando você chega no território é que você percebe qual é a verdade, qual é a necessidade daqueles indivíduos, né? Meu irmão, você acha que a parte empática ajuda no planejamento, na construção? Ajuda, mas voltando ao que tu falou, tá? O Brasil ele é um país continental. Sei. Perfeito. Só que processos, ele é processo no Sul e aqui em Fortaleza. Sim. E qualquer empresa. Tu vai abrir uma empresa lá no Rio Grande do Sul, na pontinha do Brasil, e abrir uma empresa aqui no Recife, se ela não tiver processos, ela não vai funcionar nem lá e nem aqui. Então, quando a gente fala de processos e operação, independente for o local do Brasil, aí parte aí onde eu entro naquilo. Aí sim, respeito isso que é ritualística, o local, como é que eles vão tratar, Sim. mas eu defendo a teoria dos processos. Então, os processos são imutáveis. Agora, as adaptações da cultura. Isso da cultura, sim, ela tem que ser, porque é um país continental, Verdade. mas sem o processo, é muito provável que futuramente não haverá condições de trabalhar sem esses processos, até pela informática e tudo como está funcionando hoje. E a gente vê, audiência, que é isso, o Supremo Conclave ele está preocupado em deixar um legado não só de história, da maçonaria, o que fez ou deixou de fazer, mas é deixar uma maçonaria preparada para essa geração futura que está por vir, de um caminho estruturado, de uma coisa pronta para servir. O Freitas está nessa história aqui há muito mais tempo de todos nós aqui, um delegado litúrgico de alta categoria. Eu queria que o irmão falasse para a gente do como era antes, do papel da caneta, do pedido, da prancha, do que é hoje. Uma sistematização, entra, tem um processo, tem um protocolo. Houve a mudança, o futuro está chegando e é bem-vindo? A mudança foi extraordinária. Muito bom. Início dos anos 2000, nós trabalhávamos com ficha anotando a caneta, né, aquelas fichas enormes, Sim. para os registros. E tudo era encaminhado, às vezes, até no início, pelos correios, depois por e-mail, não sei o quê. E aquilo demorava um tempo enorme para ter uma solução, um retorno. Hoje, com o novo sistema, está maravilhoso. Verdade. Hoje, cada um que tem acesso ali, ele entra no sistema, ele faz tudo aquilo que é permitido e recebe tudo aquilo que ele precisa, um tempo curtíssimo. Olha a evolução. Praticamente abandonamos tudo do passado, estamos na realidade, preparado para um futuro ainda melhor. E essa evolução, você vê, a gente está falando de sistematização, a gente está falando de processo, a gente está falando de evolução, mas também de fomentar e ajudar aqueles que têm as ideias, né? Você vê, nosso Ney Inocêncio teve uma ideia, né, de um nome que ainda não se sabia qual seria do concílio, foi a Santa Catarina e contou com essa mente brilhante aqui, o Dal Bosco e a equipe dele, e eles desenvolveram um corpo de irmãos que estão prontos a servir efetivamente. Eu queria que você falasse agora um pouquinho do concílio, essa inovação de estar mais relacionado ajudando os irmãos. Então, eles em vários ritos, né, o irmão ele chega ao grau 33, certo? E seria o ápice, ou ele faz parte, ele se torna extranumerário, ou ele faz parte dos membros efetivos, ou ele chegou ao ápice, né? Não tem a prerrogativa de se reunir. O concílio veio com o ato de poder se reunir, né, dentro da legalidade, trazer esses membros e se tornarem funcionais, ou seja, seriam usados, né, como mentores, igual diretores de grandes empresas que quando chega no ápice ele vai lá e fica como membro, né, consultor da empresa e a turma está tocando a empresa, né? Então, ou seja, o concílio vai servir como mentoria dos altos corpos, reunindo só os 33, dando notoriedade a essas pessoas que estão o copo cheio de sabedoria, se tornaram servidores da ordem, da pátria e da humanidade, E vou usar onde? principalmente do rito brasileiro, que é um rito onde se faz um cidadão diferenciado, não é um rito de lendas, certo? Que a gente pega muito em cima disso, e aí vamos encostar agora vamos trazer eles, que vão ser funcionais
organizados dentro do concílio, se reunindo 4 vezes ao ano. E, assim, hoje a gente está no processo aqui da convenção de espalhar essa semente maravilhosa. Então, nós fundamos novos concílios, aí está com o nosso coordenador nacional, nosso presidente aqui dos concílios, porque a gente precisa de orientação também de como fazer. Não é simplesmente mais uma galhardia o rito brasileiro, tem que ter uma funcionalidade. Aí eu queria saber também do nosso irmão Freitas, desse processo de utilidade, né? O irmão se tornar ou se sentir útil. Porque o irmão chega até o grau 33, antes, pô, o que eu vou fazer? E aí o irmão falou assim, pô, Fábio, você acha que esse negócio de concílio vai dar certo? E tem um irmão sempre que joga a mão um pouquinho mais para baixo, né? Fala, será que vai dar certo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, como é que uma loja funciona? O cara vai ser mestre de cerimônia, um irmão mais velho fala assim, ó, meu irmão, vai lá, faz, orienta. O outro vai ser mestre de harmonia, o outro vai lá, orienta e faz. Não foi assim? Guarda do tempo, secretário, chanceler, é a mesma coisa. Só que agora a gente está falando do 4 até o 33. E a gente precisa de gente que seja especialista no 14, no 18, no 22, no 25, e que se doe esse tempo. E acho que a gente perdeu o tempo, talvez, dessa evasão que nós tivemos, Freitas, vê se eu estou errado, de a gente não saber usar a qualidade da mão de obra que nós tínhamos. Sim. Perfeito. Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar sobre o concílio. Foi mais uma grande conquista do reino brasileiro, a criação e a implementação dos concílios. Que com muita honra, nós tivemos o nosso também implantado pelo nosso querido irmão, que é coordenador nacional. Isso vai nos ajudar muito, porque nós, grau T3, somos servidores da ordem, da pátria e da humanidade. E não tinha espaço para colocar em prática esse serviço. Perfeito? Esse cabedal de conhecimento que um grau T3 tem. Voltando para outra realidade da sua pergunta, nós precisamos, primeiramente, continuar identificando lideranças. Isso, muito bem. Em segundo plano, treinar, treinar e treinar. Mas não basta identificar, precisa treinar. Uma pessoa que tem habilidade de liderança, e nós precisamos muito, bem treinada, ela vai multiplicar isso para frente. E o rito brasileiro já faz isto, mas precisa fazer mais, porque o futuro está nos esperando. Um crescimento que nós precisamos atingir. Eu traduzo, Freitas, essa fala do treinar em estabelecer práticas, rituais, processos. Já que o maçom é acostumado com o ritual e segue os rituais, né? A gente tem que se acostumar com os processos. Porque é através dessa prática que ele aprende, corrige, desenvolve, aperfeiçoa e melhora. Isso não é o rito brasileiro? Sim. Então a gente tem que parar com esse negócio, né, meus irmãos? De falar assim, é assim, sempre foi assim, sempre será. Isso não é maçonaria do rito brasileiro. Até porque nós trabalhamos o desenvolvimento, não só humano, mas também da sociedade. E aí eu queria falar com o nosso irmão Dal Bosco exatamente sobre isso, sobre desenvolver a sociedade. Somos reflexo daquilo que estamos fazendo para o futuro? Guerreiro Sam, eu vou te dar um exemplo, Guerreiro, do que tu falou agora, tá? Eu não estou falando de meio século atrás. Estou falando de 17, 18 anos. Quem fez curso de datilografia? Eu já fiz, eu fiz. O dedo proibido de usar nas teclas, não era o dedão? É o que mais usa agora, né? Se eu chegasse com um professor de datilografia há 17 anos atrás, para ele, e dissesse para ele, com licença, Guerreiro, Volta aí. então é o seguinte, meu amigo, daqui a 17 anos eu não preciso de mais nenhum dedo da mão, a não ser o dedão da mão esquerda, e eu vou teclar mais rápido que um aprendiz teu aqui, claro que não que um profissional daqueles. Aí ele vai olhar para ti e vai dizer, tá, do tamanho do... Então assim, ó, geração alfa agora com 12 anos, tudo demolei. 6 anos eles estão entrando nos altos corpos. Sim. Como é que tu acha que entra esse pessoal? Voando. Então o que a gente acha que é hoje, o tabuleiro está virando muito rápido. Muito, muito rápido. E o rito brasileiro, graças a Deus, está voando na velocidade. Eu tô contigo, mas assim, até fizemos uma palestra recentemente lá na Morrio para as paramaçônicas, e a gente estava falando sobre isso. A gente tem que juntar o legado, a ancestralidade do nosso rito, e o que a gente tem de melhor, e isso sem se manter. Agora, os meios, irmão, tudo é válido. Foi o que você falou, a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Imagina Freitas, que tem um estado enorme, uma coordenação de várias delegacias lá. Se ele não se adaptar, ele não vai para frente.
E aí, meu irmão, queria saber justamente sobre isso. Como é que é o trabalho dentro das delegacias de você ouvir, entender, perceber uma escuta inteligente para poder evoluir do rito brasileiro em Minas Gerais? Mais uma vez, ouvir, Sim, porque cada realidade, nosso país é muito grande, cada região tem uma realidade. A cultura de cada um de nós, os delegados, são diferentes também. Um é mais idoso, outro é mais novo, não sei o que, etc. Então, ouvindo, você percebe as necessidades, não só dele, do delegado, do presidente de corpo, mas a necessidade do corpo dele, a necessidade da região. E muitas das vezes o nosso trabalho é de orientar naquele sentido de adaptar a realidade dele à necessidade do rito brasileiro. vocês estão Esse é o nosso ensinando. trabalho. É isso, olha só, se a gente pegasse isso no meio de gestão profissional, a gente tem que entender as necessidades para poder trazer soluções. Não existe receita de bolo. O rito brasileiro é bacana por causa disso, porque cada caso é um caso e a gente trata de maneira individualizada, entendeu? Por exemplo, o nosso irmão Dal Bosco, a gente está agora mais próximo, a gente tem se falado mais, e ele trazendo os exemplos que vem acontecendo em Santa Catarina, e a ideia em evoluir nos concílios é ter a aproximação dos irmãos. Eu queria que o irmão falasse sobre essa questão da aproximação e do network, mas do network social e fraterno. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente se surpreendeu com o concílio sobre isso. Por quê? Quando tu reúne vários graus 33, são de várias lojas diferentes, que já, assim, ó, a gente nem imaginava que teriam tantos. Hoje a gente está com 51 membros ativos. Sim. Então não se sabia quem eram os 51. A cidade ela é grande, então quando foi preencher as fichas, montar o concílio, né, regularizá-los e convidá-los, a gente se surpreendeu. Sim. Aí chega ali, tu junta um quórum de pessoas de alto nível de conhecimento, Eu estive na fundação, eu vi. e aí tu vem com um patamar que tu nem imaginaria chegar, onde tu chega ali e ali dá para fazer uma maçonaria realmente diferenciada, onde tu começa a conversar de 33 para 33. E é que nem tu falou, né, Gueiros, é válido, o 33 ele tem que falar com o aprendiz, como um aprendiz, senão ele está cometendo uma desonestidade intelectual. É verdade. Então ele tem que se portar como 33 com 33, com 22 com 22. Então essa é a teoria, mas a surpresa ela é positiva, ela é ampla e para todos, porque chegou ali o fulano, pô, jamais imaginaria em conhecer o Beltrano, que eu não vou poder falar aqui de cargos e pessoas que estão envolvidas lá dentro, senhores, mas jamais imaginava ter contato com certas pessoas lá dentro que um homem profano já nós não teríamos nem acesso. E o cara tá do meu. Por quê, meu irmão? É isso que eu falo. Porque nós somos vetores de pressão. A maçonaria tem que saber utilizar isso. Reunir essas pessoas e ser, muitas das vezes acontecem em conselhos municipais, conselhos regionais, onde é chamada a maçonaria para pertencer, e os irmãos falam assim: não vou não, que aquilo não adianta de nada. É sobre isso que a gente está falando, é ter contato com agentes que são transformadores e entenderem a necessidade da sociedade onde a gente representa. O conselho pode fazer muito bem esse papel de ser interlocutor, ou estou errado? Não, perfeitamente isso, é perfeitamente isso. E dali, do concílio, ele trazer para sua família, para sua comunidade, para sua região, para o seu local, para o seu ambiente e para o seu ecossistema. Tivemos agora uma palestra interessantíssima sobre reforma tributária. Uhum. Um procurador do estado de Santa Catarina foi lá e deu a palestra sobre a nova reforma tributária. Olha como a gente saiu contribuindo, o quantos empresários tinham ali dentro, sabendo o que ia acontecer. Contador saber antes. Antes do contador saber, a gente já saiu, não sabendo mais que um contador, mas sabendo que se tu for tratar sobre certo assunto, já sai, já arranca um nível de conhecimento de excelência. Agora, como é que tu consegue botar um cidadão desse para dar uma palestra? Talvez ele não iria, não estou dizendo que não vá, loja simbólica, mas como você fala, e ele é pertencedor também do grau 33, vamos lá porque eu consigo conversar no âmbito um pouquinho mais ele. A maçonaria, meu irmão, em Minas Gerais sempre foi uma referência, né? Liberta que será também, né? O nosso Tiradentes, lojas maçônicas riquíssimas, a história da maçonaria em um berço sagrado como Minas Gerais. E o que a gente precisa para trazer para o futuro novas lideranças em Minas Gerais? Primeiro, é identificá-las. Perfeito.
Esse é o grande trabalho de um líder de qualquer organização, seja do soberano, seja dos delegados, seja dos presidentes de corpos, identificar essas lideranças e investir nelas. Perfeito. É um investimento naquelas pessoas que têm habilidade. Acabamos de falar agora sobre um concílio. Uhum. Uma informação interessante que eu acho que é um indicador importante. Quando nós recebemos a informação que iria fazer esse trabalho, fizemos uma pesquisa individualmente em todos os graus T3 da nossa região, são 28 graus T3, 24 aderiram. Nós fundamos ontem o nosso concílio, 24 irmãos, já está garantido a participação dele. Olha que rico, hein? Isso mostra o interesse desses irmãos que estavam praticamente parados, sem condições de praticar o seu conhecimento no grau 33. E foram ressuscitados por esse interesse já. Então é saber identificar, assim como a gente escolhe um candidato para ser irmão, a gente precisa saber identificar as lideranças que podem ser mudança, seria isso? Exatamente. Gente, nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente colocar o anúncio do nosso patrocinador mais, coloca aí, Misael, e daqui a pouco a gente volta. Bom, e também não podemos esquecer do Instituto Flaviogueiros.com.br. Você tem uma empresa, tem capital humano, tem funcionário e precisa de treinamento, capacitação, Instituto Flavigueiros. Busca lá, acesse, a gente tem o treinamento, a capacitação humanizada para a sua equipe. E é claro, não podemos esquecer da Tudo Mentoria. Você, presidente, é um CEO, você é dono de uma empresa, precisa qualificar, desenvolver características de liderança, procure a gente, tudomentoria.com.br. E agora sim, chegando na parte final do nosso episódio com esses convidados incríveis, a gente vai falar ainda sobre o futuro. Que o futuro a Deus pertence? Será? Talvez não, a gente precisa planejar e ajudar o Supremo Arquiteto do Universo a fazer novos caminhos. É disso que eu queria falar com o Dal Bosco. Ainda sobre planejar. Planejar é só botar no papel, a gente precisa acompanhar, monitorar? Como é que funciona isso, meu irmão? Impressionante. O planejamento ele consiste em planejamento, execução e uma eterna vigilância. Sem dúvida. Então, não é só planejar, né? Boas ideias, se elas não forem executadas, não é nada. Mas é preferível o normal bem feito, tá? O arroz com feijão, né? Pode ser, não diria assim, né? Do que o perfeito nunca feito. Perfeito. Não seria fácil. O normal bem feito ele é muito mais importante do que o perfeito imaginável nunca feito. Então, de ideias boas tem muito, mas para execução. É o que o carioca ele fala o arroz com feijão, mas se for bem temperar, entendeu? É o comum, mas se for bem feito, é exatamente isso. Freitas, então a gente entende disso tudo que a gente está tirando. O planejamento, o lado humano, o organizacional e a disponibilidade, né, Freitas? Tudo isso aí. Mas lembrando que o ditado antigo que os exemplos arrastam. Sem dúvida. Tudo aquilo que tem uma marca forte, uma identidade forte, com certeza facilita a execução dos resultados, né? E nós precisamos lembrar também que tudo no mundo moderno de hoje está caminhando uma velocidade enorme em todas as áreas. E nós não podemos ficar para trás. O jeito brasileiro precisa também, cada vez mais, já está muito bom, mas cada vez mais acelerar esse processo, buscando lideranças, capacitando lideranças e acelerando o processo, porque o mundo caminha numa velocidade enorme. Freitas, você falou uma coisa incrível. Antigamente a gente tinha incubadoras de empresas, né? O que é incubadora? Você bota um ovinho, cuida ali do ovinho, né? Nasceu, parabéns, segue vida, né? A maçonaria era assim. Hoje a gente precisa de aceleradores. Você utilizou o termo mais do que perfeito, meu irmão. A gente precisa acelerar processos porque quem está vindo atrás está vindo numa velocidade hipersônica. Meus irmãos, a gente vai fechar aqui o nosso papo com os nossos convidados, mas antes,
eu gostaria de convidar os irmãos para acessarem o portal do irmão, a nossa lojinha virtual. A gente, lógico, eu falei que a gente está de maneira itinerante, hoje a gente não tem nenhum material aqui conosco, mas fica aqui o convite. O irmão pode fazer aquisição de uma medalha que da Fundação do Supremo Conclave Inglaterra e Gales, que vai ajudar muito. Vai ajudar a quê, meus irmãos? Vai ajudar a continuidade desse sonho maravilhoso da construção da nossa sede, onde a gente vai ter templos para vários graus, receber os irmãos, abrigar o Rito Brasileiro do tamanho que ele é. E ainda, além disso, tem mais uma novidade para vocês. Nós temos a medalha da fundação também do nosso Supremo Conclave no México. Então, meu irmão, poxa, eu posso usar a medalha? É vaidade? Não, é orgulho. Você está participando e colaborando para o crescimento e desenvolvimento da maçonaria brasileira, tá ok? Então acessa lá o portal, tem todos os produtos e os rituais, mas principalmente fica o toque aqui do seu irmão para isso. Irmão Dal Bosco, vamos fechar aqui com uma palavra final para os irmãos. O que você diz aí para os nossos irmãos seguirem enquanto conduta maçônica? Busquem seus objetivos, seus ideais e executem. Fica a dica. É isso aí, não adianta a gente ter boas ideias e não botar em prática, a gente nunca vai saber se deu certo. Freitas? Eu diria que, meus irmãos, mergulhem de cabeça, corpo e alma essa riqueza enorme do rito brasileiro. Um produto da nossa terra, da nossa cultura, uma grande escola. Muito bom, gente. E aí agora a gente fecha com dois grandes mestres nessa escola que se chama Rito Brasileiro. Obrigado, Dal Bosco, obrigado, Freitas. E acompanhe aí, os próximos episódios serão tão incríveis quanto esse. Beijo.